canal da Tamara como podcast pelo YouTube, também disponível no Telegram e no Spotify. Também temos outras plataformas como Tumblr e o Getter. Hoje vamos falar sobre amor, ressignificar o passado e construir o futuro com o livro Revendo Caminhos. Pega papel e caneta, anote os códigos para colocar em prática o que você aprender aqui. Lembre-se, você pode, seja movido pela renovação da sua mente e transborde amor próprio. Se inscreva no canal para apoiar o meu trabalho e transborde para mais pessoas. Adquirindo o livro pelo link na descrição do vídeo, você estará me incentivando a continuar. Aprimore a sua visão e a sua jornada, porque ela é muito especial e única para cada pessoa. Com as suas descobertas e ressignificando o passado, esse livro pode te ajudar para dar mais estratégias e se encontrar e entender a sua identidade, dando direção para o seu propósito. Aqui, eu encorajo você a mergulhar em cada capítulo para aplicar na sua própria vida. Saiba que você tem capacidade para enfrentar as dificuldades e você tem muito potencial para descobrir o que realmente é importante para a sua vida. Cada passo dado aqui será para a sua libertação, a libertação do seu coração. Ressignificar o passado. O passado está presente. De onde você vem e para onde você vai. Gênesis 16:8. A construção da imagem, do conceito, do sentimento que temos a nosso respeito foi influenciada pelas pessoas significativas de nossa vida, por nossas experiências e pela interpretação que fizemos de tudo isso. Compreender essas influências e interpretações nos ajudará a perceber os equívocos que formamos a nosso respeito. Nos ajudará a reconstruir essa imagem, tornando possível um caminho novo, um futuro novo. No capítulo 16 do livro de Gênesis, encontramos a história de Agar, uma serva de Sara, a esposa de Abraão. Como acreditava que não poderia mais engravidar devido à sua idade, Sara deu sua serva a seu marido, para que com ela pudesse ter filhos. Nesse tempo, Deus já havia prometido a Abraão que lhe daria um filho e que ele seria o pai de uma grande nação. Agar engravidou de Abraão e por isso passou a desprezar Sara, sua senhora. Esta, por sua vez, aborrecida, humilhou Agar a ponto dela fugir. No deserto, perto de uma fonte de água, o anjo do Senhor encontrou Agar perdida, desorientada, e lhe disse: Agar, serva de Sara, de onde você vem e para onde você vai? A primeira palavra proferida pelo anjo foi o nome dela, Agar. Em seguida, ele referiu-se à sua função, serva de Sara, o que indica que o anjo a conhecia muito bem. Sabia quem ela era, o que fazia e certamente tudo mais sobre sua vida. Sendo assim, a pergunta dele, a princípio, pode nos parecer sem sentido. O fato é que o anjo não precisava de informações sobre a vida e seu caminho. O objetivo era fazer Agar refletir, tomar consciência de sua realidade, do que estava acontecendo. Ela é quem precisava saber mais sobre si mesma. Agar estava desorientada, perdida e sem rumo, fugindo do sofrimento que ela mesma provocou, mas que provavelmente não percebia. O anjo pretendia sim ajudá-la a sair daquela situação difícil. Porém, primeiramente era preciso que ela entendesse os motivos pelos quais se encontrava naquele estado. Talvez a pergunta que nós faríamos a uma pessoa perdida seria: para onde você vai ou pensa que vai? Questionaríamos sobre o caminho à frente, sobre as decisões ou pretensões. Contudo, o anjo começou pelo caminho que havia ficado para trás. Antes de perguntar sobre o que ela faria, ele a fez refletir sobre o que havia feito. Compreender o caminho percorrido pode nos ajudar a ter clareza sobre o que devemos percorrer. Nos acontecimentos passados podem estar as respostas para o que fazemos agora e para as escolhas que faremos em relação ao futuro. Nossa história de vida e o que ela representou para nós pode não apenas nos explicar o porquê somos do jeito que somos, ou porquê de termos feito as escolhas que fizemos, como também pode nos apontar nosso destino. Ou seja, que tipo de pessoa poderemos nos tornar. As experiências que vivemos nos explicam o caminho até aqui, e o que fazemos com esse entendimento nos dirá para onde ir. O que somos hoje é o resultado de um longo percurso repleto de experiências felizes e tristes. Umas nos ajudaram a crescer e amadurecer. Outras geraram bloqueios que nos impediram de seguir a vida com liberdade. Criaram limitações que mantêm uma grande parte do nosso potencial imobilizado e inerte, como grades que nos aprisionam dentro de nós mesmos, como aquelas pesadas bolas de ferro que, acorrentadas aos pés dos prisioneiros, limitavam seus movimentos.
Muitas vezes, não sabemos que estrada seguir, que decisão tomar. O caminho à nossa frente parece confuso e, por mais esforço que façamos para enxergá-lo claramente, parece inútil. Trazer luz a essa estrada já percorrida pode contribuir para iluminar o caminho à frente. Pode tirar o peso dos pés, libertar o potencial aprisionado, enxergar as saídas, tornando possível novas escolhas. Muitas vezes, é preciso olhar para trás para poder seguir em frente. Maurício é engenheiro, casado, pai de um menino de 10 anos e de uma menina de 4 anos. Tinha 37 anos quando foi ao meu consultório. Seu filho estava fazendo terapia há alguns meses devido à dificuldade de aprendizagem. E ele, o pai, estava muito angustiado por não conseguir concentrar-se nos estudos. Todo ano, tentava passar em um concurso que lhe daria a oportunidade de alcançar um cargo mais elevado e estabilidade financeira. Acreditava que a causa de sua dificuldade estava em um grave acidente de carro ocorrido 8 anos antes. Segundo ele, depois do acidente se tornou uma pessoa insegura e medrosa. Afirmava ter tido antes uma vida feliz, sem grandes dificuldades, e ter sido uma pessoa alegre e extrovertida, sem nenhum problema que o limitasse. Negava-se a falar de forma mais específica e detalhada sobre como vivia antes do acidente. As poucas informações eram sempre de forma vaga e generalizada. Afirmava não ser necessário falar sobre sua infância e demonstrava ansiedade sempre que este era o foco da conversa. Explicava que, apesar de não ter vivido com os pais, jamais sentiu a ausência deles, porque seus avós supriram essa falta. Cada vez que eu perguntava sobre algo referente a esse tempo, ele se esquivava e mudava de assunto. Aos poucos, no decorrer de nossos encontros, à medida que suas defesas enfraqueciam-se, ele foi conseguindo falar mais de sua infância, foi revelando seu sentimento de rejeição e sua verdadeira história foi tomando forma. Contou que havia sido criado pelos avós que o amavam muito e tinham sido seus verdadeiros pais, que havia sido abandonado pela mãe aos 5 anos de idade e que, se seus avós não o acolhessem, ele teria sido um menino abandonado e triste. Por isso, era muito grato e não saberia viver sem eles. Maurício levou um tempo tentando evitar a verdade de que seus problemas já existiam bem antes do acidente. Esforçava-se para me fazer acreditar que era muito feliz e que tinha um excelente relacionamento com os amigos e com a família. No entanto, acabou admitindo que as coisas não eram bem assim. Na realidade, ele se empenhava para estar bem com todos eles, mas havia sofrido muitas decepções. A história que ele havia construído estava bem longe da verdade. Sua vida foi permeada pelo sentimento de rejeição, que começou com um relacionamento com sua mãe e se estendeu para vários outros no decorrer de sua caminhada. Um sentimento que o levou a uma busca estressante de crescimento profissional, acreditando ser a única forma de ser aceito e valorizado. A competência era vista como passaporte para estabelecer bons relacionamentos e receber aprovação. Com certeza, o acidente o deixou mais sensível e vulnerável. Porém, a raiz de seus problemas era mais profunda. Suas limitações vinham da imagem que tinha de si mesmo, adquirida há muito mais tempo, um tempo que ele gostaria de não mais se lembrar. Maurício não conseguia estudar como precisava. Tinha dificuldade de concentração não por causas neurológicas, mas pela ansiedade. Por maior que fosse seu desejo consciente de passar naquele concurso, estar diante da possibilidade de alcançar um cargo mais elevado o afligia. Ele sentia que essa possibilidade gerava uma grande expectativa por parte dos amigos e da família. Por medo de decepcioná-los e ser rejeitado caso fracassasse, ele se via em meio a um conflito. Maurício tinha uma preocupação constante em ser aceito. Desde bem pequeno, procurava ser uma criança agradável, obediente e estar sempre bem para não aborrecer os avós. Tentava evitar ao máximo dar trabalho para não ser tão pesado a eles. O medo de ser abandonado esteve sempre presente. A imagem mais antiga que guardava na memória era de seus 3 anos. Lembranças relacionadas ao sentimento de fracasso e incompetência. Ele estava sentado no chão da cozinha, quando ainda morava com seus pais. Estava com as mãos para o alto, acenando, tentando chamar a atenção da mãe. Ela não o percebia porque estava nervosa, envolvida em uma discussão com seu pai. Uma cena que se repetia quase todos os dias. Por mais que se esforçasse, não conseguia chamar a atenção para si. Sua mãe não olhava para ele. Os gritos e a agressividade do seu pai não deixavam que ela visse mais nada. O que ele conseguiu entender, a partir do que viveu, foi que era um menino sem importância, sem valor o bastante para ser percebido. Tão insignificante que sua mãe sequer o via. Uma conclusão dolorosa que ele ainda mantinha escondida dentro dele. Tentei ajudá-lo a perceber o que realmente aconteceu. Ou seja, que o problema não estava nele, mas nas dificuldades vividas por seus pais. Para isso, procurei desviar o foco para eles. Como a imagem de sua mãe era mais forte em sua mente, perguntei o que ele achava que a impedia de percebê-lo, de lhe dar atenção. Vendo agora como adulto, o que ele imaginava que estava acontecendo para que ela agisse daquela forma.
A partir daí, a verdade aos poucos foi surgindo. À medida que as lembranças vinham à tona com mais clareza, o entendimento sobre sua história se modificava, como se fossem várias peças de um quebra-cabeça se reagrupando e o desenho se redefinindo. Seu pai era alcoólatra. Todos os dias chegava em casa bêbado. Era raro o dia em que ele não brigava e não batia em sua mãe. O relacionamento dos pais e o ambiente familiar era dramático, cheio de ameaças e agressões. O sentimento mais presente em sua infância foi o medo. Ouvia outras pessoas da família contarem que sua mãe era agredida desde que estava grávida dele. Lembrou-se também das histórias que ouvia a respeito da infância de seus pais. Seu pai também havia sido vítima de violência quando criança. Sua mãe, por sua vez, era filha de alcoólatra e até a adolescência viu sua própria mãe ser agredida por seu pai. Uma história revivida por várias gerações. Maurício foi deixado com sua avó quando tinha 4 anos. Sua mãe, sem forças para continuar naquela situação, depois de muito sofrimento, decidiu tentar uma nova vida em outro lugar. Foi para longe dali e da violência de seu pai. Ela não pretendia abandonar o filho, apenas não poderia colocar a vida dele em risco em uma jornada sem nenhuma garantia. Ela não sabia para onde ir e não tinha condições para manter nem a si mesma. Não havia outra saída. Ela o deixou para salvá-lo. O que anteriormente parecia abandono foi sendo entendido como um gesto de proteção. A intenção de sua mãe era voltar para buscá-lo assim que conseguisse alguma estabilidade. Contudo, isso jamais foi possível. Já adolescente, ele ficou sabendo onde ela morava e foi visitá-la. Ficou chocado ao ver que a vida dela não havia melhorado em nenhum aspecto. Ela morava em uma casa muito humilde, tinha outro filho e vivia com um homem que também bebia muito, alguém que não era em nada melhor que seu pai. Ela mudou de casa e de cidade, mas não mudou suas escolhas, seu estilo de vida. O cenário era o mesmo e a história também. Uma pessoa não muda sua vida apenas mudando de lugar ou se afastando daqueles que ela acredita serem os responsáveis por sua infelicidade. É verdade que muitas vezes isso é necessário. Quando uma pessoa está sendo agredida, ela não pode tentar resolver a situação permanecendo no mesmo lugar junto com o agressor. Porém, quando não refletem sobre as escolhas que fizeram e seus verdadeiros motivos, elas acabam trocando de parceiros, mudando de cidade, mas sem perceber voltam à mesma história. Acreditam que estão tentando modificar suas vidas, mas se deixam atrair por outro abismo, com as mesmas características do anterior. A essa altura, Maurício já falava de sua mãe com compaixão. Ela não era mais a mulher que havia abandonado o filho por não amá-lo o suficiente. Nem era uma mãe egoísta que o trocou por uma vida melhor e mais livre. Ao contrário, foi uma mulher sofrida que, para proteger esse filho, foi obrigada a deixá-lo. A partir dessa compreensão, seus pais, que a princípio eram as pessoas que o tinham abandonado, passaram a ser vistos com suas próprias dificuldades e problemas anteriores ao nascimento de Maurício. E ele deixou de ser um menino rejeitado, abandonado ou indigno de ser amado. Entender a história de outra forma, não mais através da dor do abandono, lhe trouxe uma nova percepção, uma mudança de interpretação que modificou a imagem de si mesmo, dos outros e sua postura diante da vida. Maurício se desprendeu do medo do passado em vários sentidos. Depois de todo esse processo, em uma tarde de sábado, ele resolveu abrir um armário, onde havia coisas guardadas há muito tempo, e encontrou uma antiga guitarra. Ele havia se esquecido de que tocava muito bem e do quanto gostava de música. O passado, que ele não queria mais ver, também guardava coisas boas. Decidiu então começar a resgatar as coisas valiosas deixadas pelo caminho e que ainda poderiam ser recuperadas. Maurício estava mais leve e admirado com as suas mudanças, que também podiam ser vistas à sua volta. Seu filho recebeu alta da terapia e estava tendo melhoras significativas na escola. A mudança na forma de ver a si mesmo também provocou mudanças em suas atitudes como pai. O motivo que havia levado seu filho ao tratamento era uma dificuldade de concentração e aprendizagem, e agora ele podia compreender o porquê. Durante muito tempo, ele chegou em casa depois do trabalho irritado e nervoso. Trancava-se no escritório por horas e não queria falar com ninguém. Quando o filho chamava, sua resposta era sempre a mesma: estou ocupado. Nem lembrava-se da última vez que havia sentado no chão para brincar com ele ou de ter ido vê-lo jogar bola. Aproximava-se apenas para cobrar um bom desempenho na escola e em qualquer atividade que estivesse se dedicando. Chegava sempre para supervisionar, exigir e brigar, caso o resultado não correspondesse às suas expectativas de pai. Maurício acreditava estar ajudando seu filho a ser o melhor possível para se tornar um adulto realizado. O que ele não percebia era o temor de que o filho não fosse competente e bem-sucedido, e que se isso acontecesse, ele pudesse vir a ser rejeitado como ele, pai, se sentia. Ele queria que o filho fosse bom em tudo para ser aceito. Por isso, cobrava do menino o que cobrava de si mesmo. Sua reação extremamente exigente e agressiva gerou tensão e medo de falhar.
Quanto mais exigia, mais amedrontava o filho, que, apavorado, não conseguia concentrar-se nos estudos, porque precisava se defender do pai. Maurício estava abandonando o filho e se afastando das pessoas que ele mais amava. Com seu comportamento, ele provocava a rejeição que tanto temia. Seu jeito rude estava levando as pessoas a rejeitá-lo, confirmando que no íntimo sempre acreditou que não era digno de ser amado e aceito. Nos recusamos a olhar para trás porque o passado guarda o que não queremos descobrir. Nos convencemos de que o real motivo é porque não queremos viver presos a ele. Justificamos que o passado está morto e não vale a pena desenterrá-lo. No entanto, se ele estivesse realmente morto, não seria uma ameaça. Se o tememos, provavelmente ele ainda vive, apesar de enterrado. Freud diz que a melhor forma de esquecer é lembrar. Para sobreviver à dor de algumas experiências, vividas principalmente na infância, muitas vezes precisamos erguer algumas defesas, construindo significados com os quais poderíamos conviver. Olhar para trás nos levaria à necessidade de desconstruir esses significados. Por isso, muitas vezes resistimos, nos negamos a olhar, mesmo que essa negação tenha um custo muito alto. Débora, apesar de jovem, já havia desfeito vários relacionamentos. Seu atual marido era um homem bom, que a amava de verdade. Contudo, ela dizia que ele não a fazia feliz. Defendia sua teoria de que ainda não havia encontrado o homem certo. Para ela, desfazer um relacionamento era sempre muito doloroso, porém mantê-lo, depois de um certo tempo, era bem mais difícil. Ela buscava na terapia um apoio para dar um fim à relação, não uma compreensão mais profunda das dificuldades que provocaram a suposta crise. Quando o relacionamento com seu pai se tornava a tônica do trabalho terapêutico, ela se via obrigada a enfrentar seus temores escondidos. Nesse momento, abandonava o tratamento e mais tarde, iniciavam novamente com outro profissional. Não suportavam um confronto consigo mesma e com a sua história. Débora tentava neutralizar os efeitos dolorosos de suas experiências, fugindo e negando sua existência como se a vida fosse uma rota de fuga. Responsabilizava os homens com quem já havia se casado por terem causado a separação, iludindo-se de que ainda encontraria aquele com quem iria ser feliz, enganando a si mesma com falsas esperanças e novos planos. Débora não suportou enfrentar seu passado, mesmo que isso significasse condenar seu futuro a sucessivos fracassos. Antes de continuar, eu vou deixar um recado aqui. Caso você queira adquirir o livro Revendo Caminhos da Elizabeth Pimentel, na descrição do vídeo tem um link de afiliado para comprar. Com isso, você contribuirá para o crescimento do canal. Curte esse vídeo, anote todas as coisas e aplique na sua vida. E ative as notificações no sininho abaixo na opção todas para continuar prosseguindo nessa caminhada junto comigo. Vamos continuar a leitura. O medo de olhar o passado nos leva a repetir os erros. Muitos vivem sucessivos relacionamentos fracassados, crendo não ter encontrado a pessoa certa. Provavelmente jamais a encontrarão, a não ser que parem de procurar no outro a resposta que deveriam buscar em si mesmas. Os motivos pelos quais escolhemos alguém ou nos permitirmos sermos escolhidos podem ter muita relação com nossos conflitos internos e experiências de infância. Ouvi várias mulheres que por muito tempo queixaram-se de terem se relacionado apenas com homens imaturos, frágeis e dependentes, como se jamais tivessem conhecido alguém maduro, determinado e seguro. Evidentemente, homens maduros passaram por suas vidas e elas não os perceberam ou não permitiram que se aproximasse. Sem consciência do que buscavam, elas sentiam-se atraídas por pessoas com as quais acreditavam que não seriam rejeitadas e abandonadas. Pessoas frágeis e dependentes, que necessitassem de seu apoio. Jaqueline, uma mulher de 32 anos, após vários relacionamentos desfeitos, também afirmava não ter sorte no amor. Apesar de todo o seu empenho e dedicação, não conseguiu fazer com que a relação desse certo com nenhum dos rapazes com quem namorou. Segundo ela, todos que se aproximavam eram problemáticos, saíram feridos de outros relacionamentos, tinham sérias dificuldades financeiras, eram emocionalmente instáveis, enfim, todos lhe davam muito trabalho. Descrevendo detalhadamente as características de cada um deles, salvo algumas pequenas diferenças, era fácil perceber que havia algo em comum. Todos precisavam dos cuidados e do apoio dela. Os homens equilibrados, independentes e saudáveis emocionalmente que surgiram em sua vida não tiveram chances de permanecer. Ela se queixava de que eles a sufocavam, não respeitavam seu espaço, eram exageradamente protetores. Na realidade, eles procuravam tratá-la com carinho e cuidado. Porém, por ser insegura, por não ter aprendido a receber amor e por não acreditar que o merecia, não sentia-se capaz de manter um relacionamento desse nível. Jaqueline buscava a garantia de que não seria abandonada. No seu entender, isso só seria possível se relacionando com pessoas que dependessem dela.
Não revemos o passado para nos prender, mas para nos libertar, para soltar as amarras, mudar o presente e as possibilidades futuras. Não diga por que os dias do passado foram melhores que os de hoje, pois não é sábio fazer tais perguntas. Eclesiastes 7:10. Ao dizer isso, certamente Salomão não está condenando a reflexão das experiências vividas. Não está afirmando ser errado olhar para o passado. O errado está em refugiar-se nas lembranças vividas para evitar o comprometimento com o presente. O que acontece com pessoas que tentam impor aos filhos o mesmo estilo de vida que viveram em sua infância, negando-se a perceber que o mundo mudou à sua volta. Com os saudosistas que passam o tempo suspirando com as recordações que guardaram como relíquias e não percebem o valor das experiências atuais. Com os que não conseguem seguir em frente por saudade de alguém que já se foi, deixando de usufruir da companhia dos que ainda estão por perto. Com os que, por não conseguirem superar os desafios de hoje, isolam-se, queixando-se de que a vida antes era muito melhor. Com os que cultivam lembranças por medo de prosseguir. Gostou do conteúdo e quer saber mais do meu trabalho? Na descrição do vídeo tem um link para ter o acesso ao grupo de transbordo e às minhas redes sociais. Caso você queira adquirir o livro Revendo Caminhos da Elizabeth Pimentel, na descrição do vídeo tem um link de afiliado para comprar. E com isso você contribuirá para o crescimento do canal. Curtiu o conteúdo? Salva e aplica na sua vida. Se você quiser acompanhar mais conteúdos como este, se inscreva no canal e ative as notificações do sininho abaixo, na opção Todas, para prosseguir nessa caminhada junto comigo. Muito obrigada, que Deus te abençoe e lembre-se, você é amada. Até o próximo capítulo.